bem-vindos nesse momento de desafio missionário. Vamos, nesse instante, a Deus uma palavra de oração. Logo depois estaremos escutando o prelúdio musical e a missão Maranata estará conduzindo os trabalhos. Vamos orar. Pai bendito, Deus Altíssimo, nós nos alegramos de estarmos aqui reunidos através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para te honrar, para bendizer o teu santo nome, para celebrar o Senhor pela grandiosa salvação que o Senhor operou em nós, e para também, bendito Deus, agradecer-te por nos ter dado a graça de sermos instrumento teu na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E esse tempo aqui seja um tempo desafiador, seja um tempo de informação para alimentar as nossas orações, seja um tempo de despertamento também de todos, que a mensagem do Evangelho flua dos nossos corações e atinja quantos estiverem ao nosso redor, a começar aqui até os confins da terra. Muito obrigado por este privilégio, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir então o prelúdio musical. Senhor.
seu lado é Gálatas 4, baseado no texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Somos gratos porque essa parte passa pela região do Cariri de uma maneira muito especial. Estamos recordando há pouco tempo o início do projeto da Missão Maranata. 2006, 10 de março de 2006 foi a primeira viagem a Cabo Verde, motivados por uma semana de oração por missões que tivemos na nossa igreja, que eu deixo um desafio também para os irmãos e as igrejas aqui. Resolvemos fazer uma semana de oração por missões mundiais, escolhendo países diferentes. A oração não atrai muita gente, infelizmente. Então tínhamos pouca gente, em geral jovens, grupos de jovens, às vezes chegavam 6, às vezes chegavam 10, né? Uma pena, nós não oramos, mas Deus não precisa de muita gente para fazer o que Ele quer. Eu lembro que naquela semana apareceu a ideia de conhecer duas jovens de Cabo Verde que estavam estudando na Universidade Federal. O irmão nos apresentou, perguntou se queríamos, evidentemente queríamos. Elas vieram numa noite apresentar o país Cabo Verde
Dali nós decidimos que podíamos visitar o país, porque eram apenas 3 horas e meia de voo, de Fortaleza para lá. Tinha voos 2 vezes por semana. E depois nós perguntamos, por que a gente não vai conhecer? Mas e depois daí? Depois daí Deus é que sabe, né? Eu tenho como filosofia de vida o seguinte: se abrir uma porta e eu posso entrar, eu entro. Mas vai ir depois Deus é que sabe. E se fechar eu volto. Tá certo? Mas então é assim, não tem problema não abrir, nós entramos, né? Vai dar sempre? Não, quando você entra, podemos errar, podemos, mas você entra orando, Senhor, se eu estiver errado, me tire desse caminho. Não é que eu vou saber se não tentar, né? Lembra o povo às margens do Mar Vermelho, lamentando, clamando ao Senhor, e a resposta de Deus não foi para eles ficarem clamando e lamentando. A resposta do Senhor para Moisés foi: diga ao povo que marche. Marchar para onde? Para o mar. Senhor, e se não abrir, vocês voltam, mas não entrem, né? E abriu. Então, com essa filosofia, que alguns acham loucura, mas é assim que eu vivo, e aqui é pular uma notícia dessa dar certo, nós fomos a Cabo Verde. E aí, quando voltei, eu lembro que tinha uma conferência aqui no Seminário do Cariri, e eu vim para dar um relatório na última noite. A dona Janete me contactou, os que estavam organizando. Só que naquela tarde, eu anunciei que queria reunir alguns alunos que quisessem ouvir sobre a viagem e sobre missões. E naquela tarde a gente reuniu num apartamento ali, tinha o Marcos Paulo, era na casa dele. Tinha muita coisa, entre essas tinha tapioca e café, isso eu lembro muito bem, muita tapioca e café às custas de Marcos Paulo e Francinete. Estava Marcos Paulo, estava Heron, Ana Laura, estava Eliane, estava o pastor Everson, que na época era aluno também. Estava, quem mais? E a Carla, acho que era. Desses 5, só a Carla está seguindo lá no Rio, mas todos os outros são envolvidos com a Missão Maranata. Incrível, aquela reunião, naquela tarde, resultou em 5 missionários para diferentes campos. Gâmbia, Cabo Verde, pastor Everson não teve coragem de ir, mas ficou aqui dentro. E ele é parte do Conselho Deliberativo da Missão Maranata. Então, é chefe, né? Está melhor que quem foi, porque fica mandando aqui. Então, irmãos, Deus tem nos abençoado de maneira muito especial. E a região do Cariri, o Seminário do Cariri, as igrejas do Cariri são muito importantes para esse projeto que o Senhor levantou. Vários dos nossos missionários são da região. Várias igrejas aqui. Quase todos passaram pelo Seminário do Cariri. E agora ainda tem espaço para mais. Estamos precisando de mais gente do Cariri para outros campos. Só para atualizar os irmãos, Deus tem abençoado a nossa missão de uma maneira tão especial que nesses 8 anos nós somos agora 32 missionários, 11 países diferentes, 4 continentes. Deus tem espalhado esse projeto de uma maneira extraordinária. Nós temos um casal na Ásia, que é o Ronaldo, Thalita, em Timor. Temos um casal na Europa e outros se preparando. Temos vários na África, temos vários na América do Sul, América Latina. Só faltando alguém para chegar na Oceania. E aí fecha o mundo, certo? Se tiver o candidato para ir para o 5º continente, a gente completa o mundo. Mas é perto do Timor, é perto do Timor-Leste. É 1 hora, 2 horas de voo, você sai do Timor e estaria na Oceania. Dá para ir até nadando. Então o Ronaldo pode qualquer dia sair nadando no mar do Timor e chegar e a gente assim cobrir toda a terra. Mas queria compartilhar isso com os irmãos, como Deus tem abençoado esse projeto missionário, simplesmente incrível. 11 países, 4 continentes, de uma maneira que nós não esperávamos. Às vezes até ficamos com medo, quando eu nem tanto, mas Geraldo, que é o administrador, ele disse assim: está indo muito rápido, cuidado, não vamos, se chegar mais, o que nós vamos fazer? Porque nós não sabemos, vamos receber, né? Temos muitas coisas. Deus tem abençoado de maneira especial e nós estamos querendo avançar ainda mais. Alguns de vocês sabem, mas recente eu estive na Turquia num programa chamado Consulta Global. Foi impressionante, tínhamos pessoas de todas as partes do mundo, literalmente todas as partes do mundo, mas a maior delegação lá era a delegação do Brasil. Tínhamos 8 do Brasil. E a razão por que tínhamos tanto do Brasil
é porque todas essas missões, instituições e missionários em várias partes do mundo estão olhando para os brasileiros, porque eles sabem que o Brasil é uma grande força missionária, por vários motivos. Um dos grandes motivos é o nosso país é um país neutro em termos de conflitos internacionais, de guerras e tal. Aqui nós não temos guerra, nossa arma mais poderosa é uma baladeira, não vai para canto nenhum. Então é um país pacífico, tá? Não existe um lugar nesse mundo que não se receba o brasileiro. Não existe. Em qualquer lugar. Estava com dois da China e eles fizeram questão de jantar comigo, de dizer: brasileiros são bem recebidos na China, então volte e diga que na China é fácil chegar brasileiros. Eles gostam de receber brasileiros. Quem que não gosta de receber brasileiros, né? Vai, especialmente se for com a camisa da seleção, com o nome Neymar ou outro aí, pronto, ele já acha que você joga bola e tal. Outra razão, irmãos, porque eles estão olhando para o Brasil, é que o Brasil agora é a segunda nação que mais envia missionários no mundo. Por muito tempo era Estados Unidos em primeiro lugar e Coreia do Sul, por muito tempo. Mas há uns 4, 5 meses o Brasil ultrapassou a Coreia do Sul. Nós somos a segunda nação no ranking das nações que enviam mais missionários. E vamos já passar os Estados Unidos, está bem pertinho. Os americanos dizem amém, né? Mas eles sabem disso. Uma outra razão, Deus tem abençoado o nosso país economicamente. Nós somos a 5ª economia do mundo. Nós, graças a Deus, Deus tem abençoado os nossos irmãos. Nós podemos sustentar missionários. Por décadas nós recebemos. Graças a Deus. Mas agora é a nossa vez de dar, de enviar, de sustentar. Nós não precisamos ficar marcando passo como se nós não podemos, somos pobres. Nós podemos, irmãos. É somente abrir a visão, confiar no Senhor e avançar. Nós podemos, e nós podemos muito mais. Deus tem mostrado isso vez após vez. Alguns desses projetos missionários, os nossos missionários, quando começaram, ninguém acreditava. Lembro Heron, por exemplo, vocês conhecem, um projeto um pouco caro, porque envolvia consultórios, 2 consultórios, envolvia uma série de coisas, envolvia um carro e tal. E era um projeto caro. E muitas pessoas disseram: isso nunca aconteceu entre nós. Não vai dar em nada, não está vendo que não tem condição de levantar esse recurso? Deus levantou sim, tudo que Heron precisava, não faltou nada, não está faltando. Já ficaram 2 anos lá, estão agora no período de relatórios. Vão voltar, se Deus quiser, em breve. E Deus levantou tudo que foi preciso. E assim tem sido, irmãos, em vários e vários projetos. O Senhor vai nos surpreendendo à medida que nós vamos andando. Tem vaga para mais brasileiros. Estamos esperando você, certo? Só um breve testemunho. Recentemente nós traduzimos um livro escrito por um missionário da BWS sobre evangelismo. E ele conta vários testemunhos. Um testemunho me impressionou. Um pastor americano, todo o seu ministério foi na mesma igreja. Chegou aos 70 anos, a igreja disse: pronto, agora o senhor se aposenta e nós queremos um pastor novo. Já há 70 anos nós queremos renovar. E aí ele pensou: bem, aqui eu não posso ficar, essa foi a minha única igreja. Dificilmente outra igreja vai me chamar nessa idade. Eu não tenho mais muito tempo de vida, pois eu vou para a Índia, vou ser missionário na Índia. Viveu até 85 anos, fundou 5 igrejas, institutos bíblicos, durante 15 anos. Um dia morreu pacificamente na Índia, foi dormir e acordou morto. Era tranquilo, né? Mas foi para o ministério aos 70 anos de idade. Já pensou nisso? Para o Ministério de Missões Mundiais, aos 70 anos, ainda para aprender língua e todas as coisas. 15 anos servindo aí. Porque a mentalidade dele é: eu morrer, eu vou morrer de qualquer jeito. Por que não morrer servindo ao Senhor mais, ou ficar aqui só esperando, como diz a canção popular, esperando a morte chegar? Não faz sentido. Não faz sentido. O tempo é curto, a vida é muito curta. Esperamos que Jesus volte em breve. Então nós não podemos perder tempo. Temos que avançar. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Hoje nós temos o privilégio de ter conosco um preletor que nem está nos contando até pouco tempo. O pastor Geraldo encontrou recente nos Estados Unidos
E ele tem um ministério na China. Há 10 anos ele está envolvido com o ministério na China, dando treinamento para obreiros, trabalhando com orfanatos, alguns orfanatos em 15 unidades diferentes da BWE na China. Não mora na China, ele mora nos Estados Unidos, foi pastor por muitos anos, plantou igreja nos Estados Unidos e há 10 anos resolveu iniciar esse projeto de missões mundiais. O que ele faz é 4 vezes por ano, no mínimo, ele vai dos Estados Unidos para a China e fica 4 semanas, 5 semanas, 6, dando treinamento nesses diferentes locais. Por quê? Porque sendo turista, entrando como turista, ele pode fazer tudo isso sem ser investigado, sem ter que se registrar com a polícia. Então, para esse tipo de ministério na China, é mais fácil morar fora e entrar como turista, porque eles vão deixar você agir por algumas semanas sem muita investigação. Então essa é a estratégia, por isso ele mora lá no estado de Washington, Estados Unidos, mas praticamente metade do ano ele gasta lá na China, liderando essas unidades, dando treinamento, incentivando, formando, discipulando pessoas lá no país. Então é americano, alguém perguntou, a China não estou vendo os olhos puxados, não, ele não é chinês, certo? Ele tem um ministério lá na China dessa maneira e a estratégia é essa.